Olá, alunos, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje será ordem mundial. Vamos entender como era e como é atualmente a ordem mundial. Antes de mais nada, vamos entender o que significa isso. Ordem mundial vai se referir ao grau de hierarquia que os países se encontram. Quem é o mais poderoso? Por que ele é o mais poderoso? Quais são os países que mais influenciam mundialmente? Qual é o país ou os países que mais influenciam os demais? Por serem mais fortes na política, por serem mais fortes na economia, por serem mais fortes na questão militar? Enfim, ordem mundial é, de certa forma, medir o poder dos países. Qual é o mais poderoso ou quais são os mais poderosos e por que eles são os mais poderosos. Consequentemente, se a gente tem ou vários países, já digo, sendo o mais poderoso, sendo os mais poderosos, eles vão estar nesse nível porque eles estão influenciando os outros, os demais países do mundo. Porque se eles são poderosos, já é pelo fato deles dominarem alguma coisa, dominarem o mundo pelo setor econômico, vamos dizer assim, porque é um país que tem várias indústrias e instalou suas indústrias em todos os continentes, ou é um país que é muito forte na questão militar, não tem ninguém que chegue perto, que chegue ao alcance. É o país que tem muitas armas, muitos arsenais bélicos, enfim, que está preparado aí para uma guerra com qualquer outro país do mundo e de certa forma acaba dominando essa área e influenciando os outros países. Enfim, ordem mundial é medir o poder dos países e dizer o porquê eles são poderosos, tá? É estabelecer uma hierarquia. Qual é o mais ou menos, qual é o menos, enfim. Regionalizações. Espero que vocês lembrem do conceito de regionalização, que a prof já explicou em algumas aulas atrás, tá? Regionalização é a gente dividir uma determinada área em porções menores, que a gente vai chamar de regionalização, de região, perdão. Essas áreas menores a gente vai chamar de região. E as regionalizações são feitas com um critério que é pré-estabelecido, que é pré-definido. Então a gente decide o porquê que a gente vai regionalizar e daí com esse objetivo, com esse assunto em cima de determinado assunto, a gente vai criar regiões, tá bem? Então vamos começar falando sobre a ordem bipolar, tá? Como já estudamos, a ordem bipolar ela vai se referir ao período da Guerra Fria, onde o mundo foi dividido em dois grandes polos de poder, onde estava os Estados Unidos e a União Soviética travando uma disputa com base em seus sistemas econômicos, onde os Estados Unidos era um país capitalista e defendia o capitalismo, e a União Soviética era um país socialista e defendia o socialismo. E de certa forma, como a prof já explicou para vocês em aulas anteriores, durante a Guerra Fria, foi chamado de mundo bipolar ou de ordem bipolar porque todos os países do mundo ficaram sob a influência de um ou de outro sistema econômico e, consequentemente, de um ou de outro país, tá bem? Os Estados Unidos e a União Soviética, durante a ordem bipolar, eram os grandes polos de poder, eram os países que mais influenciavam o mundo, por serem os que saíram mais bem estruturados economicamente da Segunda Guerra Mundial, por serem países que se destacavam na questão militar, se destacavam no desenvolvimento de armas, se destacavam na questão de tecnologia, porque era a forma deles disputarem entre si também, né? O período da Guerra Fria foi uma disputa em todos os campos, em todos os setores, um país querendo mostrar para o outro que era melhor em tudo. Então, a ordem
mundial durante o período da Guerra Fria era uma ordem bipolar, porque nós tínhamos dois grandes polos de poder. E uma regionalização que foi elaborada durante esse período, e para explicar, vamos dizer assim, a ordem bipolar, foi a regionalização que dividia o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, classificava os países em primeiro mundo, em segundo mundo ou em terceiro mundo. A lógica era a seguinte: os países que compunham o primeiro mundo seriam os países capitalistas ricos que se destacavam. Claro que os Estados Unidos era o grande destaque, tinha também ali o Canadá, os países da Europa Ocidental, Austrália, enfim, mais alguns. O segundo mundo era composto pelos países socialistas. A gente pode imaginar que a União Soviética se destacava também. E todos os países, né, que hoje são independentes e que compunham antigamente a União Soviética. Tem também a China, a parte ali da Europa Oriental, Cuba, dentre mais alguns. E o terceiro mundo era composto pelos países capitalistas pobres, que de certa forma ficaram mais neutros no conflito da Guerra Fria, justamente pela questão econômica. Não eram países tão influentes, não tinham um giro econômico que se destacavam, não tinham no setor militar também armas e poder militar no geral que se destacava. Então, de certa forma eles ficaram neutros no conflito, não se envolveram tanto, mas só pelo fato de possuir um sistema econômico, né? Todos os países têm que possuir um sistema econômico. Eles foram classificados aí como terceiro mundo porque todos esses países eram capitalistas. Porque é aquela história, o capitalismo sempre existiu. Então, todos os países do mundo, até surgir o socialismo, eram capitalistas. Aí, depois que surgiu o socialismo e alguns países adotaram ele, aí o mundo virou bipolar. Mas aqueles países que ficaram neutros foram aqueles países que não quiseram adotar o socialismo, ficaram capitalistas, mas eram países mais pobres, literalmente, não se destacavam, não tinham ali uma política ativa, não tinha uma economia ativa, não tinha um setor militar ativo no cenário mundial. Aí acabaram formando esse terceiro mundo, que resumidamente seriam países capitalistas mais pobres. Com o fim da Guerra Fria, vai surgir a nova ordem mundial. A nova ordem mundial está representada nesse mapa, que é um pouco confuso, mas eu vou explicar ele para vocês. Então, acaba a Guerra Fria, lá em 1991, e o mundo passa então a ter uma nova ordem mundial, que resumidamente seria um mundo unimultipolar, uma ordem unimultipolar. Mas também essa ordem mundial pode ser chamada de unipolar ou ordem multipolar. Eu já vou explicar para vocês. Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e com também o fim da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos ele vai ficar como o bambambam do mundo, o bambambam da história, né? O país que acaba liderando ali a soberania mundial. Por quê? Durante a ordem bipolar, a gente tinha esses dois países, a União Soviética e os Estados Unidos, que controlavam de certa forma o mundo, que dominavam de certa forma o mundo. Se a União Soviética acaba, como acabou, sobrou só os Estados Unidos. Então, a partir desse fim, dessa nova imagem pós-Guerra Fria, o mundo passou a ser chamado como unipolar. Tinha uma ordem unipolar no mundo. A questão é que, realmente, os Estados Unidos se destacavam no cenário mundial, né? Mas era notável a participação de outros países que crescem muito, né? E que acabam influenciando também outros países, né? Que acabam ditando algumas regras, acabam organizando
o cenário econômico, financeiro, político mundial. Depois da Guerra Fria, em que o foco sai dos Estados Unidos e da União Soviética, a gente começa a ver outros países, ver as caras da economia de outros países que vão surgindo e vão mostrando seus poderes, tá? Observe na imagem. Nós temos 4 bolinhas rosa, né? Começando da esquerda para a direita, a gente vê os Estados Unidos, né? Essas bolinhas rosas seriam os polos de poder. Os Estados Unidos é um polo de poder e essa área pontilhada em vermelho seria a área de influência dos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos, ele acaba influenciando mundialmente, porque realmente é um país que se destaca muito. Mas ele vai ter a sua área de influência muito forte, muito ativa em todo o continente americano. Por quê? Porque ali na Europa a gente vai ter um outro polo de poder que mostrou suas caras depois do fim do mundo bipolar. Está escrito ali Europa Ocidental, mas também é composta por países da Europa Oriental. A questão é que fazem parte desse polo de poder todos os países da Europa Ocidental e alguns da Europa Oriental, tá bem? Então, são países aí que se uniram, eles têm até um bloco econômico chamado União Europeia, que a gente vai ver mais para frente no final da aula, e que são países aí que se mostraram muito ativos, muito participativos no cenário mundial, e que acabam sendo um polo de poder. Por que é um polo de poder? Porque eles influenciam toda essa área pontilhada em verde. Toda a Europa Ocidental, grande parte da Europa Oriental e todo o continente africano, tá bem? Também a gente vê a participação muito ativa no cenário mundial hoje da China e do Japão, que constituem uma terceira área de influência, um terceiro polo de poder, que é uma área ali meio que compartilhada entre os dois países. O Japão, ele é muito forte desde lá a segunda revolução industrial, desde o final do século XIX ali. Mas a China, ela vem se mostrando muito crescente. A economia, o comércio da China está crescendo muito nas últimas décadas. Então, acaba formando uma área ali de influência compartilhada. São os dois países que se influenciam entre si, né? A China acaba negociando e vendendo e, enfim, influenciando muito a área do Japão e vice-versa. O Japão também influencia muito a área da China. E os dois, juntos e separadamente, acabam influenciando ali todo o Sudeste Asiático, o Sudeste da Ásia e o continente da Oceania, tá bem? A Europa Ocidental, a gente poderia destacar França, Alemanha e Reino Unido. A questão é que o Reino Unido recentemente saiu do bloco econômico europeu. Mas, enfim, é um país que tem uma economia, tem um comércio muito forte. Então, dá pra gente colocar ele aqui também nesse polo ali de poder que é a Europa, tá bem? Formada mais pelos países da Europa Ocidental. Os países da Europa Oriental, ali mais para o lado leste, nem todos são tão desenvolvidos a ponto de influenciar, a ponto de se juntar e formar esse polo de poder, tá bem? Então, ali, a área de influência da China e do Japão, conforme a prof falou, corresponde a essa área pontilhada ali em azul. Então, vai ser o Sudeste Asiático e mais o continente da Oceania. Tá bem? Beleza. Quando o mundo era bipolar, a ordem, essa ordem bipolar, ela foi dada com base na concorrência entre os sistemas econômicos, o capitalismo e o socialismo, né? Foi isso que gerou esse nome, a ordem bipolar. Com a nova ordem mundial, a gente tem o capitalismo dominando o mundo.
Então, essa nova ordem ela vai se basear na concorrência entre os polos de poder que, por sinal, estão dentro de um mesmo sistema econômico. É como se os países eles competissem e, ao mesmo tempo, colaborassem entre si, para que eles alcancem os seus objetivos, se desenvolvam e, enfim, cresçam, né? Enriqueçam com a mentalidade capitalista, né? Então, são países que essa nova ordem mundial, ela vai ser marcada muito pelo processo de globalização. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, né? Com certeza sim, que a globalização ela traz essa necessidade de todos os países, de certa forma, estarem interligados, estarem conectados, principalmente no lado econômico, né? No lado comercial. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bem? Com a nova ordem mundial, surge uma outra maneira da gente regionalizar o mundo. Aquela ideia de primeiro, de segundo e de terceiro mundo fica ultrapassada. Agora o mundo ele vai ser dividido em países do norte e países do sul. É importante falar já desde o início que essa regionalização ela não segue o critério locacional, não segue aquela dinâmica dos hemisférios norte e do hemisfério sul, porque não necessariamente os países que compõem os países do norte estão no hemisfério norte, assim como não necessariamente os países do sul são aqueles que se encontram no hemisfério sul, tá? Até porque a linha do Equador, que é aquela linha imaginária que divide o mundo em dois hemisférios, o norte e o sul, ela vai passar bem abaixo dessa linha que está passando aí, dividindo os países do norte e os países do sul. Em verde, a gente tem os países do norte, e em amarelo, a gente tem os países do sul. A gente percebe que a parte ali da Austrália, que corresponde a grande parte do continente da Oceania, está em verde, ou seja, pertence aos países do norte. Mas seguindo a lógica dos hemisférios, ela se encontra no hemisfério sul, tá? Por quê? Porque o nome de países do norte foi dado para dizer que esses países são aqueles desenvolvidos, aqueles que possuem uma economia desenvolvida. E os países do sul são aqueles países que possuem uma economia subdesenvolvida ou emergente. Então, o nome não é para dizer que está no hemisfério norte ou que está no hemisfério sul. O nome foi dado porque a maioria das nações que são desenvolvidas se encontram mais ao norte. E a maioria das nações que são subdesenvolvidas ou emergentes se encontram mais ao sul do globo. Então, por isso que foi dada essa denominação, tá? Essa é a regionalização mais utilizada. Aquela logística de primeiro, segundo, terceiro mundo ainda é muito comentada, mas ela é antiga, ela é velha. Essa aqui é a mais nova, tá? Aí a gente vai ter, então, a ordem mundial, que a gente pode falar que é unipolar, que é multipolar, ou mais corretamente falar que ela é unimultipolar. O porquê disso? Vamos entender. Então, nós tivemos a ordem bipolar, que era no período da Guerra Fria, onde nós tínhamos lá os Estados Unidos e a União Soviética, que eram líderes incontestáveis no setor econômico, no setor militar, no setor político. Influenciaram o mundo nesse período e a ordem mundial ficou como bipolar. Quando a Guerra Fria acabou, a gente viu os Estados Unidos como meio que o centro ali das atenções, e realmente foi o centro das atenções. Só que os Estados Unidos, ele é realmente um país muito poderoso, mas ele não é o único se a gente for lá pelo lado econômico, pelo lado comercial. Agora, se a gente for lá olhar os Estados Unidos numa questão militar, ele é líder incontestável. Não tem nenhum outro país
que sequer chegue perto da potência militar que os Estados Unidos ele tá no topo total. Ele tá tipo 10 passos à frente de qualquer outro país numa questão militar. Então, por isso que a gente fala que o mundo pós-mundo bipolar, ele acabou ficando unipolar. Mas olhando questão militar, porque agora se a gente for olhar a questão econômica, a gente vê aí, além dos Estados Unidos, a gente vê a União Europeia, os países ali da Europa, muito fortes, muito participativos, muito ativos no cenário econômico mundial. Eles estão muito ativos no comércio, nessa questão de importação e exportação. Assim como a gente vê ali a China e o Japão, que estão crescendo muito, principalmente a China, e que também acabam aí sendo um polo, um foco de atenção no setor econômico, no setor comercial. Cada polo de poder desses três tem a sua área de maior influência que vocês viram no mapa do slide passado. Agora, no geral, são polos de poder que nesse setor econômico, nesse setor comercial, nessa questão de importação, de exportação, eles se destacam muito. Aí a gente diz que, olhando esse lado econômico, a ordem mundial ela é uma ordem multipolar, tem múltiplos polos de poder, né? Agora, se a gente for olhar tudo junto, querer colocar tudo num pacote só, economia, política, comércio, questão militar, a gente vai dizer que o mundo ele é unimultipolar. A ordem mundial atual ela é unimultipolar. Referindo os Estados Unidos como líder incontestável na questão militar, e referindo aos múltiplos polos de poder nessa questão econômica, que se destacaram pós-Guerra Fria. Tá? Agora, é muito utilizado o conceito unipolar e multipolar, porque a gente pode querer ver só a questão militar. Se a gente for ver a questão militar, a hierarquia mundial militar dos Estados Unidos vai estar no topo sem choros, sem tirar nem pôr. Se a gente for estudar a hierarquia econômica dos países, aí a gente vai ver que temos 3 grandes polos de poder que estão no topo. Nós temos os Estados Unidos, que negocia muito, nós temos a União Europeia, que é uma junção ali de países europeus, a gente já vai ver sobre isso. E nós temos o Japão e China, que estão ali meio que brigando, os dois são muito fortes e acabam sendo um polo comum de poder, porque influenciam uma mesma área. Tem outras áreas de influências menores? Até tem, mas as que mais destacam, as que são realmente poderosas porque influenciam vastas áreas e de certa forma o mundo inteiro, são essas 3. O que eu digo que elas são tão fortes? Porque, por exemplo, se acontecer uma crise econômica lá nos Estados Unidos, ou na União Europeia, ou na China e Japão, todo mundo vai ter consequências, todos os países do mundo terão consequência. Terá um aumento de alguns produtos, enfim, terá uma tensão militar, talvez, enfim, vão ter algum tipo de consequência, porque são países muito ativos no cenário mundial. Tá bem? Então, aqui fica as ordens mundiais para que vocês conheçam e espero que vocês tenham entendido. A ordem bipolar, a ordem unipolar, a ordem multipolar e a ordem que é mais correta hoje, a mais atual e correta de se falar, que é a ordem unimultipolar. Tá bem? Porque a gente tá vendo daí o cenário mundial avaliando como um todo. No lado militar, no lado político, no lado econômico, no lado comercial, enfim. Agora, vamos trabalhar um pouco sobre os blocos econômicos. Por quê? Com esse contexto da nova ordem mundial,
tem o surgimento de grandes blocos econômicos. Eles já existiam, na verdade, lá no período da Guerra Fria, já tinha-se alguns blocos econômicos, mas eles vão ser mais ativos, vão ser mais presentes aí no mundo depois que acaba o mundo bipolar. Eles vão ser mais presentes junto com a globalização, com esse processo da globalização, tá? A globalização é essa necessidade de conexão, essa necessidade de dependência que tem entre os países do mundo. O mundo hoje ele está globalizado. É essa questão de que se acontecer uma crise em um país, todo mundo vai sofrer a consequência. Não é só onde aconteceu a crise. Por exemplo, se acontecer uma crise forte lá na China, o Brasil vai ter sérias consequências. Por quê? Porque a China é um dos países que o Brasil mais negocia, mais compra, mais vende. Então, e isso é consequência da globalização. A globalização é esse processo de conexão, de dependência que existe entre os países, que veio junto aí com a evolução tecnológica, com a evolução das comunicações, enfim. Tá, então após o mundo bipolar, o capitalismo ele vai tomar conta, a globalização fica muito intensa, fica muito forte, e junto com ela fica também muito intenso, muito forte, muito ativo, muito presente no cenário global os blocos econômicos. Mas afinal, o que são os blocos econômicos? Os blocos econômicos, pessoal, vai ser uma integração. O que é uma integração? É uma conexão, uma ligação, um acordo entre países com objetivo econômico, sempre com objetivo econômico, sempre pensando em desenvolver, em crescer, em evoluir, em enriquecer. Porque não esqueçam, o capitalismo está presente. Basicamente, quando se forma um bloco econômico, os países que assinam os acordos, os tratados, né, para oficializar o bloco, esses acordos, esses tratados, eles trazem regras, normas para diminuir ou até extinguir, acabar com as barreiras, com as tarifas alfandegárias. Para quem não sabe que são barreiras, que são tarifas alfandegárias, é esse processo que ocorre entre um país e o outro. Então, muitas vezes, quando você vai viajar, por exemplo, para um outro país, você tem que passar por uma barreira alfandegária, você tem que dizer o que você está indo fazer, o que você está levando, apresentar uma série de documentação, enfim. Assim como quando entra ou quando sai um produto de um país para o outro, é colocada uma taxa, uma tarifa de alfandegária que a gente fala. Porque alfandegária é essa questão de circulação entre um país e o outro, né? Então, quando ocorre a junção, quando ocorre a formação de um bloco econômico, o principal objetivo é diminuir ou extinguir essas barreiras alfandegárias que existem entre eles. A gente consegue imaginar, então, que os blocos econômicos eles são formados principalmente por países vizinhos, né? Países que estão ali, que têm fronteira, que têm limite entre eles. Até porque são os países que vão mais precisar um do outro, porque estão próximos, estão perto. E eles podem se unirem para se desenvolverem, tá? E com isso, né, de facilitar a circulação de produtos, de pessoas, de serviços, de bens, de capital, de fazer uma associação política entre esses países membros, eles vão acabar se desenvolvendo mais, crescendo mais, né? Os blocos econômicos é uma junção, né? Uma união política com uma finalidade econômica. E o objetivo é isso daí, é crescer a economia, é fazer a economia crescer, é deixar o comércio mais abrangente, deixar as regras entre eles mais simples. Mas o objetivo é o econômico, de crescer, de enriquecer, enfim.
Ao se unirem, né, os países eles acabam vendendo e comprando mais produtos entre eles, porque eles vão possuir regras especiais. E assim, com uma maior compra e uma maior venda, as economias tendem a crescer. Por que, gente? Por que tem os blocos econômicos, né? Porque assim, com a união entre os países, o mercado consumidor de uma indústria, de um país, ele vai aumentar, né? Pensando que os produtos vão circular com mais facilidade e vai conseguir chegar ao consumidor com preço mais acessível. Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que nós temos lá um bloco econômico formado pelos países X, W e Y, onde lá o país X pode vender com o mesmo preço ou com um preço muito parecido para todas as pessoas que moram nesse país X, mas também para aquelas que moram no país W e para aquelas que moram no país Y, porque existe um bloco econômico entre eles, tá? Pensem assim, você tem uma indústria, você é dono de uma indústria que essa indústria está num país que não tem nenhum bloco econômico, país sozinho. Então você vai produzir, né? Você vai fazer a tua indústria ali produzir um determinado produto, pensando que o teu mercado consumidor, que você vai vender para as pessoas daquele país. Ah, mas eu vou exportar. Sim, você pode até exportar, mandar para um outro país. Só que o teu produto vai chegar lá no outro país com um preço muito mais alto. Então, as pessoas desses outros países, muitas vezes elas vão ter o mesmo produto que foi fabricado ali no país delas, ou enfim, um outro que faz parte do bloco econômico, e esse outro produto ele vai ser mais acessível. Então, por que você vai comprar o mais caro? O que saiu da tua indústria? Então, você vai focar mais ali na população que está dentro do teu país, porque ele não faz parte de nenhum bloco econômico. Agora, digamos que você tem uma indústria e que essa indústria está num país que faz parte, que tem um bloco econômico com, sei lá, com mais 4 países. Aí você vai fazer a tua indústria produzir determinado produto pensando que você tem todas as pessoas que moram naquele país que você está, mais todas as pessoas que moram nos outros 4 países que fazem parte do bloco. Porque o preço do teu produto vai ser muito parecido ou vai ser igual nesses outros países. Então você vai ter um mercado consumidor muito mais amplo. Consequentemente, você vai vender muito mais. E se a indústria ela está produzindo, vendendo muito, o país também está ganhando com isso, né? Agora, nem todo bloco econômico ele vai ser igual. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, assim, gente, existem fases de integração dos blocos econômicos. O que seria isso? Ó, até ficou perdido ali a União Europeia, mas vocês já vão entender por que está escrito isso ali. Né? Foi um erro de edição. Então, voltando aqui. Os blocos econômicos eles vão ter diferentes graus, diferentes fases de integração. O que é a integração? É como eles são conectados, como eles estão ligados. Tem blocos que possuem acordos simples, até blocos que possuem acordos muito complexos que formam uma união muito forte entre os países. Aí surgem as diferentes fases de integração. Aqui vocês verem como se fosse uma escadinha. Quanto mais alto o degrau, mais integrado é o bloco econômico, mais ligado, mais conectado é o bloco econômico. Imagine que as fases de integração dos blocos econômicos é como se fosse um relacionamento, né? As pessoas primeiro elas vão se conhecer para depois começarem um namoro, vão namorar por um determinado tempo, depois elas vão noivar e o fim disso é um casamento, é viver a vida, o resto da vida junto. Ninguém se conhece hoje e casa amanhã, assim como ninguém vai estar noivo sem namorar, vai casar sem se conhecer, enfim, por aí vai. Porque
tem as suas fases e os blocos econômicos também têm as suas fases. Pode ter um bloco que comece da terceiro degrau em diante, da terceira fase em diante? Pode, mas as chances de dar errado é enorme, tanto que até hoje não existiu, né? Porque tem um processo. Claro que você pode achar uma pessoa hoje e casar amanhã, agora a chance de dar certo é mínima, né? É a mesma coisa nos blocos econômicos, tá bem? Assim como você pode achar uma pessoa e querer namorar com ela pro resto da vida. Um bloco econômico pode fazer um acordo simples e manter esse acordo simples pro resto da vida, porque eles não querem aumentar o nível de integração entre esses países. É claro que isso pode acontecer também, tá? Então, essas fases de integração entre os blocos econômicos é bem parecido com um relacionamento. Espero que vocês tenham entendido. Vamos começar aqui a mostrar quais são as fases de integração e vocês conseguem, talvez, assimilar mais. Então, entendam a lógica aqui da escadinha dos degraus que a prof fez. Quanto mais alto o degrau, mais integrado, mais conectado, mais inter-relação, mais interrelacionados serão os países que compõem determinado bloco econômico, tá bem? Então, vamos lá. Existem os blocos econômicos que formam uma zona de livre comércio ou uma área de livre comércio, tanto faz. Esse acordo, né, esse bloco econômico que forma aí uma zona de livre comércio, vai ser, então, portanto, um acordo que vai diminuir ou até acabar com algumas barreiras alfandegárias, com algumas tarifas que são colocadas em produtos, né? Quando o produto entra de um outro país no nosso, ele carrega uma tarifa alfandegária, que é uma taxa colocada nesse produto porque ele veio de outro país. Uma zona de livre comércio, ela diminui essa taxa ou até acaba com ela, tá? Aumentando assim a circulação de produto entre os países desse bloco, que constitui aí um bloco de zona de livre comércio. Porém, esse é um acordo apenas voltado para mercadorias, para produtos. Um exemplo desse tipo de bloco é o NAFTA. O NAFTA é um bloco econômico que está aí no nível de zona de livre comércio entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Até recentemente, o NAFTA ele foi reformulado, foi criado novas regras, os Estados Unidos acabou comandando essa organização e até ele mudou de nome também. Mas ainda é muito comentado e muito falado o NAFTA, até porque essa reformulação ela é recente, tá? Então, no NAFTA, produtos eles vão circular livremente por essas três nações, Estados Unidos, Canadá e México. Agora, a circulação de pessoas entre esses países já é mais complicada, né? Vocês já devem ter lembrado aí, talvez, do muro que os Estados construiu na fronteira com o México para evitar a circulação de pessoas, né? Então, é um bloco econômico voltado mais para a questão de comércio. Sem contar que essa diminuição até essa extinção nas tarifas alfandegárias são destinadas a produtos pré-determinados, a produtos específicos. Alguns outros são taxados iguais na barreira, né, nas barreiras entre os países, tá? Então, são produtos específicos, tá bem? Produtos que são pré-estabelecidos. Todo bloco econômico, quando ele vai ser formado, ele tem lá um documento, né? Um tratado que tem que ser assinado. E é nesse tratado que é definido as regras e as normas. E neste caso de zona de livre comércio, é nesse tratado que é designado quais são os produtos que vão fazer parte dessa área de livre comércio, tá? São muitos os produtos, tá bem? Mas alguns não. Um nível acima de bloco econômico de zona de livre comércio é a união aduaneira.
Quando um bloco econômico ele está no nível de uma união aduaneira, ele vai possuir as características de uma área, de uma zona de livre comércio, vai ter uma circulação de produtos ali com tarifas mínimas ou sem tarifas, mas também vai estabelecer uma TEC, que a gente fala, TEC, Tarifa Externa Comum. Ou seja, além deles negociarem livremente entre eles que eu digo são os países membros de um bloco que compõe a fase de uma união aduaneira. Esses países eles vão negociar igualmente com outros países que não fazem parte do bloco. Por exemplo, vamos dizer lá que nós temos os países A, B e C que compõem um bloco na fase de união aduaneira. E nós temos lá o país X que não faz parte do bloco, mas ele quer vir vender um produto. Vamos dizer que ele quer vender açúcar lá para o país A. E esse açúcar ele vai ser taxado aí em 6% para entrar no país A. E o país X achou muito, né? Pensou, vou vender então açúcar lá para o país B. Mas quando ele vai lá no país B, ele vê que a taxa é a mesma de 6%. Vai no país C, a taxa é a mesma de 6%. Por quê? Porque esses países A, B e C, eles formam uma união aduaneira, um bloco econômico que está nesse nível aí, onde a forma deles negociarem com países fora do bloco, tanto vender quanto comprar, vai ser a mesma. Por que eles fazem isso? Para fortalecer o mercado interno. Porque os produtos produzidos e vendidos entre os países do bloco vão acabar sendo mais baratos. E assim eles fortalecem o mercado interno, tá bem? Então, além de facilitar o comércio entre eles, extinguindo barreiras ou diminuindo elas ao máximo possível, elas vão estabelecer uma TEC, uma tarifa externa comum. Um exemplo de união aduaneira é o Mercosul, Mercado Comum do Sul, que apesar de ter esse nome, não é o mercado comum. A gente vai falar sobre o Mercosul, uma aula específica para isso, tá bem? Porque o Mercosul, ele é composto pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Paraguai, tá? Tem a Venezuela, que fazia parte do bloco, mas atualmente ela está suspensa, porque ela descumpriu algumas regras, ela descumpriu o protocolo, aquele tratado, aquele acordo assinado do bloco econômico. E também tem a questão da Bolívia. A Bolívia é um país que está tentando fazer parte do bloco, mas que não foi oficialmente aceita ainda. Então, atualmente, o Mercosul é composto pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. O sonho do Mercosul é ser um mercado comum, tanto que ele já colocou até o nome, Mercado Comum do Sul, mas ainda não está nesse nível, é uma união aduaneira, com as características que eu acabei de explicar. O nível acima de um bloco econômico é o nível de mercado comum. Quando um bloco econômico ele chega nesse nível de mercado comum, ele vai ter uma livre circulação no comércio, produtos vão e vêm de um país para o outro, sem tarifas ou com tarifas mínimas. Vai ser mais produtos, porque é um nível a mais, então, consequentemente, a gente vê que os países estão mais ligados, mais conectados. Eles vão ter uma tarifa externa comum, que é uma característica ali da União Aduaneira, e além disso, vai ter uma livre circulação de pessoas, de serviços, de capital. É possível, por exemplo, morar, estudar, trabalhar em outro país sem visto, sem documentação. Mas no Mercosul também eu consigo ir ali para Argentina, para Paraguai, para Uruguai facilmente. Você consegue ir como turista. Agora, se você for morar para lá, se você for estudar para lá, você vai ter que apresentar uma série de documentação que num bloco econômico no nível de mercado comum não precisa. É tudo comum entre eles, né? Então, existe essa livre circulação, além de mercadorias,
Além deles negociarem igualmente com países de fora do bloco, eles vão ter uma livre circulação de pessoas, uma livre circulação de serviços, de bens. Por exemplo, você pode morar num país e contratar uma empresa do país vizinho para construir tua casa, para construir tua firma, para construir tua indústria. E essa empresa ela vai vir ali, vai construir e não vai ter um preço a mais por ela pertencer a um outro país. Porque é um mercado comum, porque eles formam um bloco econômico nessa fase. Exemplo, gente, atualmente nós não temos no mundo um bloco econômico que forma um mercado comum. A União Europeia tem todas as características do mercado comum, mas ela tem mais uma característica que deixa ela no nível acima, que faz ela não pertencer mais a um bloco econômico na fase de mercado comum. Ela já é um bloco econômico acima disso, tá? No topo do que pode chegar um bloco econômico. É sobre isso que a gente vai falar agora. A União Europeia ela compõe uma união política e monetária, que é a fase um nível mais elevado que um bloco econômico pode chegar. Uma união política e monetária ela vai ter, além da zona de livre comércio, além da união aduaneira, além do mercado comum, ela vai ter uma união monetária. Ou seja, vai ter aí a padronização monetária. Vai ser estabelecida uma moeda única para os países membros, ou uma moeda padrão. Também terá uma união política muito mais forte do que os outros blocos. Os países que compõem uma união política e monetária vão organizar os seus projetos juntos, as suas políticas juntas, vão planejar juntos, vão se unir a ponto de ser quase o mesmo país. Só que são países diferentes, cada um tem a sua organização, cada um tem seu representante, mas vão estar fortemente ligados ao ponto de ter uma mesma moeda. A União Europeia, gente, é um bloco econômico nesse nível aí. Tem o euro como a sua moeda padrão, tem o Banco Central Europeu que pertence à União Europeia. Ela não pertence a um país específico, ela pertence à União Europeia. A União Europeia, gente, ela é composta atualmente por 27 países. Então, são países ali, todos os países da Europa Ocidental e quase todos da Europa Oriental, né? Alguns da Europa Oriental, na verdade. Recentemente, em 2020, o Reino Unido saiu da União Europeia. Então, era antes 28 países, agora é 27 países, tá bem? Enfim, então a União Europeia é o nível mais elevado do bloco econômico, tá? A gente também consegue ter uma explicação logística para isso, que os países europeus eles são bem pequenos, né? Então, eles têm que facilitar as coisas entre eles, né? As coisas entre eles. Tem que ter ali uma questão de comércio, uma questão de política, uma questão de circulação de pessoas, bens, capitais, serviços mais leve, mais facilitada, porque eles são países pequenos, então as pessoas vão circular entre os países ali tranquilamente, né? Então tem que facilitar para que as coisas, para que eles consigam crescer, para que eles consigam se desenvolver. Você consegue, por exemplo, passear de um país para o outro como se você fosse passear aqui no Brasil de um estado para o outro normalmente. Coisa que, por exemplo, você sair do Brasil e ir para a Alemanha, ir para a Espanha, enfim, ir para qualquer outro país do mundo, você vai precisar dizer o que você está fazendo lá, o que você vai fazer, o que você vai levar, o quanto tempo você vai ficar, né? Até países da própria América, né? Você tem que dizer o que você está indo fazer. É difícil você ir para um país só para passear, até para passear é difícil você ir. Na União Europeia a gente não tem isso. Esses países ali, eles são muito ligados ao ponto de você passear, fazer turismo em um, né? Pertencer a um país, morar em um país que compõe a União Europeia e passear em outro como se você estivesse passeando aqui no Brasil de uma cidade para outra, de um bairro da cidade para outro, enfim.
é muito facilitada essas coisas lá, tá bem? Porque eles são um bloco econômico que estão num nível mais elevado. E não esqueçam, um bloco econômico que forma uma união política monetária foca em não monetária. É um bloco que vai estabelecer uma moeda padrão, que no caso da União Europeia é o euro, e vai ter um banco também, um banco central que vai pertencer ao bloco, que no caso da União Europeia é o Banco Central Europeu. Tá bem? Assim, gente, os blocos econômicos, eles são muito dinâmicos, são extremamente flexíveis porque é muito novo, né? A globalização em si é nova, é difícil explicar a globalização, assim como é difícil a gente explicar essa logística dos blocos econômicos, porque é algo que está acontecendo atualmente, está sendo formulado, né? E nesse mundo aí globalizado, as coisas elas são muito intensas, elas acontecem numa velocidade incrível. Então, os blocos econômicos podem ter várias mudanças, né? Pode, por exemplo, um país sair ou entrar, eles podem se reformular, como foi feito com o NAFTA recentemente. Pode avançar de nível, pode talvez 2 blocos se juntarem, enfim. O que a gente precisa entender é o que significa um bloco econômico e ficar ligado às atualidades, às notícias, para saber o que está acontecendo aí no cenário mundial. Tá bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido o que é a ordem mundial, como está a ordem mundial atualmente, o que são blocos econômicos, a importância deles. Aqui eu apresentei também as fases de integração desses blocos e alguns exemplos, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato, perguntar para a prof, que a prof explica, tá bem? Grande abraço!